A história nos deixa documentados vários e intermináveis enunciados preconizando a chegada de um Deus único, de poderes que ninguém mais tem, de altos desígnios e Senhor da eternidade. No seu desenrolar, registrou a passagem de inúmeros e incontáveis deuses, cujas atuações nos demonstraram que não era o esperado, o real, o Salvador. Graças à ausência total das virtudes divinas, esses deuses foram passando, sendo substituídos por outros, enquanto o verdadeiro continuava sendo esperado. Hoje, porém, ele não é mais esperado, ele já chegou e a própria história é a sua confirmação. Esse Deus, mediante alta sabedoria, nos ensina as causas como matrizes de todos os efeitos e nos dando o conhecimento necessário para o desenvolvimento da glândula pineal, a antena mais fina e alta do nosso sistema nervoso, a nossa central elétrica, glândula que desassocia-se do nosso organismo em termos de simetria, uma vez que ela é una, específica, dirigente do corpo. Esse Deus é brasileiro, porque veio residir no Brasil. Ele não nasceu, porque é eterno, e sim, deslocou-se do mundo real para este. Como um verdadeiro herói divino, abdicou de sua condição de puro, limpo e perfeito para adquirir a forma de homem, para conduzir os seres desse planeta para o seu mundo de origem, aqui chegando no dia 30 de dezembro, cujo signo é Capricórnio. Sobre o dia 30 de dezembro, os ocultistas nos revelam que se trata da reunião dos governantes do universo. Nesta data, esses seres poderosíssimos se reúnem, homenageiam aquele que dos excelsos é o mais excelso, dos esplêndidos é o mais esplêndido, dos grandiosos é o mais grandioso e transformam as energias malignas em benéficas, derramando bem sobre a cabeça de todos os homens mortais. Sobre o signo, Nostradamus dizia que no fim dos tempos, através do universo, surgiria um monarca, por ele identificado como o grande rei de Capricórnio, que administraria a paz e a vida em detrimento da morte. Esse Deus não escreve nem psicografa, e sim fala, e através de sua fala surge todo o conhecimento divino e real. O nosso trabalho hoje, nesse documentário especial, é mostrar os sinais que identificam a verdade divina e o seu porta-voz na Terra. É tempo de todos saberem que já se encontra o Salvador na Terra, o Redentor de toda a humanidade, para que a palavra viva os encontre prevenidos e com os corações e mentes abertas para o seu reconhecimento. Para a palavra, como assim se refere Abdul-Luz ao conhecimento, não existem acordos com outros conceitos, tampouco debates, pois a palavra é um universo em desencanto e o seu portador único na Terra é o racional superior da Terra, o Senhor Manuel Jacinto Coelho, a quem ele chama de Mestre Universal. As evidências são muitas. Movimentos jubilosos anunciaram o seu nascimento terreno. Os habitantes do mundo racional o acompanharam na sua descida até esta terra há 80 anos passados, precisamente a 30 de dezembro de 1903, e dispomos de depoimentos de algumas testemunhas do habitante do mundo racional que se apresentou na forma de uma estrela. Uma delas é a senhora Leonor Neves Nunes. Estava em casa, na nossa casa havia uma festa. Então chegavam diversas pessoas da rua. Quando chegaram, creio que os músicos, trouxeram a notícia de que tinham visto cair na Praça da Bandeira, no Matoso, na rua Barão de Iguatimi, uma estrela. Aí foi, já sabe, aquele movimento todo da estrela e todos queriam saber como foi, como não foi. Eu não vi, né, mas o movimento foi aquele todo. E daí o caso muito comentado, os jornais, tudo. E agora, depois de passado muitos anos, quando eu não podia nem pensar que um dia eu ia ser útil, ia me defrontar com essa pessoa que nasceu na hora que a estrela caiu,
eu encontro aqui seu Manuel Jacinto e conversando com ele, ele já sabia que eu sabia, eu mandei dizer que eu sabia que a estrela tinha caído naquele dia. Então eu vim confirmar aquilo que eu vi aos 9 anos. Só tinha essa idade, mas gravei tudo. E aqui, doutora Altair Nunes dos Santos, advogada, filha da dona Leonor, funcionária da BBR. Assim, a história da estrela que caiu na Praça da Bandeira no ano de 1903, no dia 30 de dezembro, era muito conhecida na nossa família, porque a minha mãe sempre relatava esse fato. E jamais nós podíamos relacionar este fato com a existência hoje do livro Universo Desencanto, que quando eu li no livro número 8, a história, eu me familiarizei com ela e em casa eu disse: mãe, conta para mim de novo aquela história da estrela da Praça da Bandeira. E ela relatou novamente o que estava escrito no livro, e então eu fiz a carta aqui para o seu Manuel Jacinto, e na carta eu declarei que eu tinha uma relíquia na minha casa, que era uma pessoa que conhecia o fato daquela estrela que caiu no dia 30 de dezembro de 1903, que era a relíquia, que era a minha mãe. É como se quisesse a natureza dizer que se fará luz então aqui na Terra, porque todas as trevas têm que desaparecer só com a sua presença. A luz do legítimo reconhecimento tem que chegar finalmente a toda a humanidade. E para falar sobre ele, ninguém melhor do que aquela que já estava predestinada a acompanhá-lo durante a vida terrena, a fim de, segundo a determinação divina, colaborar na grande missão. Ela submeteu-se alegre por reconhecimento próprio à vontade de Deus, a fim de integrar-se gratamente nela. Trata-se da doutora Joacine da Cortes, arquiteta pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas foi aqui, nesta cadeira, que eu vim cursar a verdadeira universidade, que o livro esclarece a mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. E aí está a verdadeira universidade, aquela que esclarece quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, que nos ensina de onde viemos, para onde vamos e como viemos parar aqui e para onde íamos se não fosse esse conhecimento da cultura, do desenvolvimento do raciocínio na era do terceiro milênio. Naquela casa, na rua Barão de Guatemi, no dia 30 de dezembro de 1903, todos sentiram que alguma coisa de muito importante estava acontecendo. Dona Rosa dos Santos Coelho servia de aparelho para a materialização do menino Manuel, que levava o mesmo nome do pai, Manuel Jacinto Coelho Júnior. O pai era maestro, elegante, muito bem relacionado e falava 3 idiomas, além do português, o francês e o italiano. E nesse dia, então, não pôde senão cair de joelhos, com os braços para o alto, quando viu a grande luz na porta de sua casa. Esse é o marco do maior acontecimento que existiu na Terra, que foi o nascimento do racional superior para cumprir essa grande missão. Ele dormiu durante 3 noites e 3 dias, chegando até a espantar a mãe, e não chorou, como todas as crianças choram. Aos 5 meses foi batizado nesta matriz do Divino Espírito Santo pelo vigário padre Isauro de Araújo Medeiros. Foram padrinhos o coronel Delfino Erasmo Valento Sadoc de Sá e Dona Maria José de Azevedo.
Estamos no interior da igreja de São Joaquim, onde o cônego Isauro de Araújo Medeiros, pároco da freguesia do Espírito Santo, exercia sua função no ano de 1903. E durante toda a infância, surpreendia as pessoas. Frequentou aí pelos 9 anos a igreja, porque o seu avô materno era um frade, dono do convento da Lapa, no Morro de Santa Teresa, e depois alguns centros espíritas. E aqueles olhos de criança viam tudo com imensa naturalidade. E já na época os movimentos do cosmo lhe eram mostrados. Normalmente, como qualquer criança, foi encaminhado à escola e nela esteve por pouco tempo. E quando a mãe insistia sobre o assunto, ele dizia: tudo que eles falam lá eu já sei. Eu não preciso ir à escola. Já aos 13 anos, o seu companheiro violão estava em punho e tocou sem nunca ter aprendido com ninguém. Mas como na casa todos se dedicavam à música, isso foi visto como um dom natural e tocou com muita gente famosa durante muito tempo. Moleque Diabo, Aristide Júlio de Oliveira, o maior bandoneonista sul-americano consagrado, foi o seu companheiro de tocata. E naquele tempo não existia rádio e a sua maior distração era tocar o violão. Foi ficando adulto e teve que servir o exército, na primeira companhia de metralhadoras pesadas em Deodoro, onde foi escalado para ser corneteiro, mas deixava sempre alguém no seu lugar e nunca aparecia, ou aparecia de vez em quando. Nessa foto, o fardamento usado naquela época. Chegando a hora do trabalho, foi contratado para o Ministério das Relações Exteriores. Subiu e desceu essas escadas do Palácio do Itamaraty, convivendo com ministros e altas personalidades da época. Mas no seu tempo vago, a grande distração era tocar violão, nas festas, solenidades e em rodas de amigos. Tocou muito com Lupercio Miranda, Jacó do Bandolim, Pixinguinha e muitos outros. E depois disso, trabalhou como fundidor e fundou depósitos de carvão na Estrada Marechal Rangel e na Estrada do Portela, em Madureira. Tudo isso antes de 1930. Quando ele jogava futebol, foi apelidado de Mairinque, que era o nome de um clube de futebol. E até hoje, os da velha guarda, quando encontram com ele, ainda lhe chamam de Mairinque. Em 1928, iniciavam-se suas atividades espirituais como presidente da Tenda Espírita Francisco de Assis, com sede na Rua Lopes da Cruz, número 89, no Meier. E para falar a esse respeito, nós convidamos o senhor Francisco Fernandes da Silva, mais conhecido como senhor Chico, que acompanha o trabalho do nosso mestre há mais de 50 anos. Senhor Chico, como era a Tenda Espírita Francisco de Assis? A sala era enorme, aí continha os bancos para todo mundo sentava com a ordem, cada qual sentava, se concentrava, chamava seus protetores. Os assistentes que estavam no presente conversavam com os protetores na época, aí dizia tudo que a pessoa que ia desejar saber do origem da sua vida, eles contavam na época. E qual é o resultado dessas orientações dadas pelos guias? O resultado da orientação desses guias era cada qual tratar de um remédio, de uma coisa, queria saber uma coisa, um significado pela vida dele, que ouvia no trabalho dele,
para os defeitos, que os patrões que não estavam bem, outros queriam arranjar emprego, ou enfim, queriam tratar os interesses da vida deles. E resolvia os problemas? E os problemas na ocasião resolvia. E o senhor era médium também? E qual era o guia que o senhor incorporava? Pai Joaquim de Umbanda. É que na realidade são habitantes do mundo racional que na época se incorporavam aqui na Terra nos médios humildemente como africanos, porque na época ninguém conhecia o mundo racional, então houve uma necessidade deles prepararem os médios para a nova fase que iria entrar em vigor. Como foi essa preparação, seu Chico? Desenvolvimento para os protetores, e eles davam um nome como africano, velho fulano, guia fulano de tal, sim, na parte racional. Aí, então eles respeitavam. Quando eles se abaixavam, a primeira coisa eles salvavam o velho e depois salvavam o astral superior, e salvavam o velho e salvavam o reinado de Umbanda, que é a parte do alto, o racional superior. E eles falavam alguma coisa assim a respeito da humanidade de um modo geral? Falavam algumas coisas, eles falavam que a humanidade é atravessada uma fase diferente, superior a esta, superior a que era anterior. A fase ia mudar. Com as continuações do tempo, tudo ia se mudar naturalmente. Ia mudando aos poucos, até chegar ao fim de tudo, cada qual chegar em seu lugar. Que aquele que estava seguro, que aproveitou na fase do espiritismo, que se preparou e se segurasse, que mais tarde ia mudar de fase e não haver preparamento para ninguém. É só isso. Exatamente. Então, até 4 de outubro de 1935 imperou a fase espiritual. Terminando a fase espiritual, o presidente da Tenda Espírita Francisco de Assis, o senhor Manuel Jacinto Coelho, recebeu a ordem do Racional Superior, que na época se apresentou como guia São Francisco de Assis, dizendo as seguintes palavras: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na era do fogo, numa fase de salve-se quem puder. Quem estiver comigo, eu salvarei. E daí começou então a ditar as mensagens. Foi ditada a primeira mensagem, cuja a frase célebre inicia no quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. O senhor presenciou isso? Presenciei isso. E o que o senhor sentiu? Senti muito emocionado nesta época. A emoção era tão grande que a gente chegou até a chorar quando recebemos essa graça. E as pessoas que estavam em volta, que ouviram a mensagem, o que sentiram? Sentiram muito emocionados, todos eles. Todas as pessoas que estavam presentes se sentiam emocionadas. Sentiram a diferença? A diferença mudou muito a diferença. Daí para cá mudou a diferença. Porque ele na ilha dizia que tudo ia mudar. E a mudança chegou a essa hora, mudou-se. No alto, mudou tudo. Mudou, aí a gente se sentimos todo emocionado com aquela mudança que houve de fase. Sentiram que o que eles vinham preparando vocês durante um certo tempo havia acontecido naquele momento? Foi o que a gente sentiu. O preparo que a gente vinha se preparando, no momento a gente sentiu o efeito do preparamento que nós tínhamos. E sobre esse tempo, nós temos ouvido fatos verdadeiros, inclusive sobre as pessoas que escreviam os primeiros livros da obra. Eram 3 senhoras que em 1935, nosso pai Manuel Jacinto Coelho chegou a ditar 3 livros ao mesmo tempo, para 3 pessoas diferentes. Então ele ditava a primeira mensagem do primeiro livro para a primeira pessoa, a primeira mensagem do segundo livro para a segunda pessoa e a primeira mensagem do terceiro livro para a terceira pessoa. E voltava na primeira senhora para ditar a segunda frase do primeiro livro. É realmente uma coisa maravilhosa. Só mesmo uma coisa do alto para conseguir ditar 3 livros ao mesmo tempo. E esse é o livro da Tenda Espírita, não é, pai? Esse livro? Segura.
Esse livro foi feito em 1935. Tenho 48 anos. O primeiro livro feito na tenda espírita Francisco de Assis. É verdade. Isso é uma relíquia que nós guardamos com muito carinho. A Isaura conhece o pai desde 1935. Isaura, que idade você tinha nessa época? 26 anos. E atualmente? 77. Ô Isaura, você presenciou a primeira mensagem, né? Quem foi a pessoa que recebeu a primeira mensagem? Maria. Eu fiquei, depois, quando o pai ficava falando assim, eu escutava, ficava falando. Ele falou aquela voz bonita que ele tinha, uma voz linda. E eu comecei, a gente ficava tão impressionada que chorava, chegava a chorar. Uma voz tão bonita e umas palavras tão bonitas que o pai falava. Bom, então o senhor Manuel Jacinto Coelho fechou as portas do centro, mudou da Rua Lopes da Cruz e foi para Jacarepaguá. Conta um pouquinho desse tempo. Aí fomos para Jacarepaguá, tivemos lá um bocado de tempo. Não marquei a época, eu sei que teve um bocado de tempo lá. E então vamos saber um pouco mais sobre esta passagem do senhor Manuel Jacinto Coelho pela Serra do Mateus, numa narrativa do advogado Dr. Edgar Pinheiro. E no maciço da Tijuca emerge, como um palácio, uma elevação de caráter insólito e extraordinário chamado Pico do Papagaio, onde, há cerca de 50 anos passados, morou um rei. Rei de sabedoria ímpar e bondade inigualável. Muito mais que um rei, um verdadeiro pai. Naquela época, essa esplendorosa, sólida e inabalável montanha se transformou no seu palácio e trono, de onde ele vislumbrava os seus filhos como verdadeiros idiotas mergulhados em sua santa ignorância, que erroneamente progrediam aos seus pés, destruindo a natureza e desenvolvendo o artifício, alimentando e fazendo crescer o seu algoz, o progresso magnético. E o rei chorava, e o pai entristecia. Na sua dor pelos filhos, ele emudecia, e no silêncio seguia seu trabalho imaculado para salvar aquelas vítimas inconscientes do desastre que se acercava. Enquanto o rei construía, o homem destruía. Enquanto o pai zelava, o filho esbanjava. A grandiosidade desse rei e pai se cristalizava quando, por um caminho chamado Estrada da Uruçanga, que desemboca na parte sul de Jacarepaguá, ele despia-se de seu manto sagrado e real, descia do seu trono e vinha se misturar aos rudes e cegos filhos, e entre eles caminhava, paciente, penalizado, triste e silencioso. Mas era um silêncio que falava, e na voz desse silêncio ele clamava pelas consciências daqueles perdidos, mas estes não o escutavam, pois a cegueira estava aliada a uma surdez que caracterizava e caracteriza a ignorância. E o rei pai voltava e trabalhava por eles. Nos intervalos do seu mistério, o rei pai conversava com os poderosos, numa linguagem que só os sábios, puros, limpos e perfeitos entendem. Ele usava o código dos deuses, cujos sinais e símbolos são estritamente indescritíveis para os homens. Agora nós estamos aqui, nesta casa projetada e construída pelos arquitetos e engenheiros da natureza. Nota que é uma casa totalmente natural, e nesse local, há 50 anos atrás, o mestre iniciava a sua comunicação
com alguns outros seres mais superiores daqueles que ele já se comunicava do mundo cósmico. Nós temos aqui nas paredes e nos tetos alguns resquícios, algumas sobras ainda dos símbolos, dos signos, do código usado para a comunicação que o mestre tinha e mantinha na época com os habitantes superiores do espaço. Esses símbolos, esses signos, esse código usado, esse meio, essa forma de comunicação é que os místicos e os religiosos tendem a chamar de religião, de macumba, de trabalho, que não é nada disso. Isso era a forma, era a linguagem usada entre seres superiores e que só o poder do mestre Manuel é que poderia ser contactado com eles através desses traços. Ainda temos ali pequenos traços de algumas sobras. Por favor, mostra aqui, aí Zé, aí ao seu lado. Naquele local, Dalcídio está mostrando no teto aqui da casa, ainda algumas sobras dos traços e dos signos que o mestre rabiscou, escreveu no teto, que ainda suportam o tempo, a intempérie do tempo, o calcário, o desgaste da rocha. Esses símbolos ainda são as sobras da linguagem e de quase toda a escrita que foi feita aqui no teto desta casa. Aqui existe uma força energética muito forte que está nos deixando trêmulos, arrepiados, porque a natureza não é brincadeira. E essa força, essa energia que aqui está nos deixando altamente nervosos, trêmulos, preocupados, mas ao mesmo tempo emocionados, satisfeitos, porque foi um prêmio que o mestre nos deu. Ali onde o Ivan está, existe uma pedra que nos deixou admirados. É como se fosse um ser, uma pessoa sentada num trono, com coroa e tudo. Veja bem, temos ali o rosto, nariz, olhos, a testa, aí em cima a coroa, como se fosse um rei com uma coroa na cabeça. O Ivan está batendo na ponta da coroa. Agora desce, o Ivan, mostra os ombros, ali, os ombros, está vendo os braços caídos? Saiu o braço esquerdo, agora o braço direito. Pegando ali, ó, olha, como dali, o braço esquerdo, descendo, agora o tórax, Ivan. Aí, ó, o tórax. É um ser sensacional, uma coisa impressionante. Só aqui de perto é que dá para sentir. Vocês, ali ao lado, inclusive, existe como se tivesse aos seus pés uma esfinge. É que não dá para a máquina ver aqui em cima. O Ivan está batendo ali. É como se fosse uma esfinge, assim, ao formato do sarcófago, como se estivesse ali aos seus pés deitado. É como se estivesse, eu não sei, talvez a interpretação, interpretando a vida e a morte. Quem sabe se a natureza está dando a sua aula natural, nos mostrando a vida e a morte, que inclusive a própria pedra é diferente uma da outra, a cor é diferente uma da outra, e o formato é diferente um do outro. Ali tem um sentado como se fosse um rei, e o outro caído como se fosse um morto, mumificado ali, caído. Foi uma coisa extraordinária, uma coisa que nós sentimos e vibramos ao mesmo tempo. Eu quero inclusive salientar que nesses 15 anos que acompanho o nosso mestre, ele já deixou eu ver muitas coisas, já me mostrou e me ensinou muitas coisas. Mas essa, eu garanto que foi uma das coisas que mais arrepiado, nervoso e emocionado me deixou. Isso é o que eu estou sentindo. Agora eu quero que os outros digam também, vocês. Ivan, você que está aqui pertinho de mim, como você está vendo, como você está sentindo esse quadro, esse fenômeno, essa maravilha? É algo realmente deslumbrante, como se jamais houvesse visto
algo tão fora realmente do que seja natural, realmente algo projetado por coisas bem estranhas realmente, em que o contraste dessa luz em cima dessa pedra parece realmente a posição de alguém que toma conta do lugar, como se fosse o mandante aqui desse setor. É algo realmente divino que não tem como expressar tão alta beleza. Dalcírio, e você, Dalcírio? O que você está sentindo e vendo? Sentindo não dá para descrever a emoção, que é diferente das outras emoções. O que ocorre é o seguinte, eu quero ratificar o que o Edgar falou. Esse filete de luz, ele forma uma vibração através dessa luz em cima dessa pedra no formato de uma cadeira. E se você se concentrar naquele filete de luz, você vê um movimento, você sente um movimento naquela força. É só isso que eu tenho a dizer. Eu estou aqui me lembrando do mestre quando fica sentado naquela penumbra lá na sua varanda, ausente dessa luz material, dessa luz que só serve para o homem enxergar, o animal enxergar, porque o racional não precisa dessa luz, ele enxerga pela luz divina, a luz racional. E ali está ele, me lembrando o velho lá sentado na penumbra, como se não quisesse que ninguém importunasse, que ninguém focalizasse ele, como se só ele é que visse, só ele é que comandasse, só ele é que vê e não quer que se deixar ver. Aqui é o final do caminho que o mestre descia, era o seu trajeto para ir lá para aquele cume que está inclusive coberto de nuvens, que é o lado oposto do Pico do Papagaio. De um lado é o Grajaú, do lado de cá é a parte do Jacarepaguá. O que mais fantástico ficou marcado neste caminho, que tudo aqui é fantástico, é que a partir da entrada ali da gruta em que nós estávamos, o mato se fechou de uma maneira que não é impossível passar para lá. Era como se a natureza fechasse o caminho que o mestre passou, para que os homens, com os seus pés imundos, os seus pés viciados e torpes, não imaculasse um caminho sagrado, porque por onde o mestre passou foi um caminho que só os reis podem passar. Em 1940, o mestre Manuel Jacinto Coelho mudava-se da Serra do Mateus, em Jacarepaguá, para Belfor Roxo, aonde prosseguiu ditando a obra Universo em Desencanto. Mas só em 1970 é que começaram a ser impressos e divulgados os 21 volumes da obra. E nós estamos ao lado de uma das grandes colaboradoras do mundo racional, a dona Lucy, que desde 1964 acompanha o mestre. Dona Lucy, qual era o seu trabalho nessa época? Ele gravava no aparelho, né? E me dava as fitas, eu na máquina tirava as cópias e elas depois aí iam ser conferidas em mesas por outras pessoas. Quem eram essas pessoas? Doutor Agostinho, Manuel Simões, Doutor José, eram os conferentes. Depois voltava a mim, novamente eu tornava a bater a limpo para mandar para a gráfica, para imprimir o livro. Em 1970 saiu o primeiro. Mas antes de mandar para a gráfica, a senhora lia o livro todinho para o pai de novo, né? Para ele dar o título de cada lição. Eu sentava numa mesa, ele sentava numa ponta, e eu lia para ele, e ele dizia, para, agora escreve. Aí o lápis eu acrescentava para depois botar a passar limpo, né? Para a gráfica. Em sua residência fixada à Rua Áurea, número 20, o Sr. Manuel recebia carinhosamente os leitores festivos com tudo que estavam principiando a aprender a respeito da vida, nos ensinamentos da obra e no contato pessoal com o mestre. Nesta época, ele realizou vários casamentos e havia muita festa, porque os livros demoravam muito a serem impressos pelas gráficas de fora
e os leitores tinham maior disponibilidade de tempo. Terezinha, como era o convívio dos leitores na casa do mestre em Belford Roxo? O convívio era maravilhoso e nós nos reuníamos todos lá às segunda e quarta-feiras. Havia leitura do livro e depois nós íamos reunir para preparar as músicas para serem gravadas para fazer a propaganda da fase racional. E nessa época, inclusive, frequentavam cantores muito famosos, né? Fala um pouquinho deles. Lá eu conheci o João Roberto Kelly, que é um cantor, que é um pianista famoso e cantor também. E conheci o Lupércio com bandolim, conheci o Jararaca, conheci o Altamiro Carrilho e a sua bandinha, conheci o Jacques do pandeiro, conheci muita gente da televisão, muita gente importante, conheci vários compositores, entendeu? Todos compunham a música da fase racional, o Vicente de Paula e muitos outros. E quais eram essas músicas dessa época, que foram compostas nessa época? Nessa época tinham várias músicas, a mais importante foi a Apoteose Racional, que é um hino da cultura racional. Foram feitos por 7 pessoas importantes, inclusive a participação maior foi do nosso pai. Foi do Delvi, foi do Zito, foi do seu Bebeto e muitos outros. Quem compôs a música Apoteose foram 7 pessoas. Pela fase que entrou a governar, é a fase consciente racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, vem o livro Universo em Desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. Você falou muito em música, em seresta, né? Mas no início você também falou de leitura. E como eram feitas essas leituras? Era determinado pelo nosso pai a leitura de um dos fascículos na segunda-feira e quarta. Tinha uma leitura de 2 horas mais ou menos, que ali começava a orientar os leitores, porque no início a gente era muito cru da leitura do Universo Desencanto, era muito ligada cá fora em tudo. Então tinha leitura de segunda e quarta e sexta, as reuniões, se falava muito do livro, muito das coisas bonitas que iam acontecer, da cultura racional. E vou te falar, depois da leitura geralmente tinha aqueles papos, e durante a semana também, onde se compunha música sábado e domingo. E há 11 anos atrás começou a propaganda da fase racional na rua, começou para valer. Exatamente, era isso mesmo que eu queria falar. Tudo cresce e cresceu também diante dessas leituras, das orientações dadas pelo nosso pai. Cresceu a responsabilidade dos leitores em propagar aquilo que eles estavam aprendendo. Então quero perguntar aqui para a Sônia, como é que foi despertada essa consciência para transmitir para o povo aquilo que vocês estavam aprendendo com a leitura dos livros Universo em Desencanto? Essa consciência existia, mas não de uma forma tão firme, porque todos faziam a sua divulgação de uma forma particular, entre amigos. Mas um dia, num dos dias de reunião de leitura, após a leitura, o nosso mestre reuniu um grupo de senhores e explicou as razões vindas através de uma mensagem em que nós deveríamos ir às ruas para trabalhar embaixo como os habitantes do mundo racional estavam trabalhando em cima. Porque, como você sabe, a Era do Fogo se instalou. E nós fomos avisados que o fogo se alastraria em toda a América do Sul à nossa volta. Mas o Brasil, pela sua predestinação de celeiro mundial, inclusive de centro de divulgação de paz e amor, como está profetizado,
ele não poderia ser vítima desses mesmos problemas. E o mundo racional estava trabalhando em cima, nós deveríamos trabalhar embaixo para polarizar no chão esta energia, para que não acontecesse no Brasil o que ia acontecer à nossa volta. E verdadeiramente, isso um mês após começou a acontecer. Foi Uruguai, Bolívia, Argentina e até hoje se estende, como nós temos visto, as Malvinas, revoluções no Chile, troca de poder e a liquidação total. Você vê que o único remanso de paz mundial é o Brasil e assim ele continuará a ser por determinação do mundo racional. Bom, diante de uma revelação seríssima dessa, Terezinha, como que vocês faziam então para divulgar a obra? Há 10 anos atrás eu fiz a minha primeira divulgação na rua e já era a terceira. Houve o primeiro desfile há 10 anos atrás em São Gonçalo, desfile da cultura racional. E nós reuníamos na casa em Belfor Roxo, no casarão em Belfor Roxo, e o nosso pai determinava as propagandas e começaram com muitos carros. E nós saíamos para o estado, Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, essa baixada toda. O Rio de Janeiro, de canto a canto, nós divulgávamos de porta em porta entregando prospecto. Com um determinado período, nós passamos a divulgar falando e com o livro. Terminou a divulgação de prospectos, entregava prospecto. O povo muito cru e a gente também no início. Foi uma divulgação muito bonita que a gente aprendeu a se comunicar muito e levar as mensagens do racional superior de porta em porta, que através dessas mensagens de vida e energia racional está materializada em palavras no livro Universo de Desencanto, houve grandes curas. E tornou-se assim um lazer racional maravilhoso, porque a gente aprendeu a sair todo sábado, todo domingo e assumir um compromisso de divulgação com a cultura racional. Pelo princípio, a gente já está recebendo grandes benefícios. E assim foi o início da divulgação. Depois passou a divulgação em massa, em grupos, depois em quadros, depois passou para as rádios, como até hoje já deve ter 100 rádios divulgando. Agora, a Rádio Amador, ontem em comunicação com todos os estados, falando de cultura racional, começou a falar internacionalmente e depois na televisão. E do Rio de Janeiro vocês então partiram para outros estados. O primeiro estado foi São Paulo. Como que eram essas viagens de divulgação? Depois que divulgamos bastante do Rio de Janeiro, aí partiu para a missão de São Paulo. Lá em São Paulo encontravam 4 leitores. O seu João Salopa, a esposa Ana Salopa, o Anísio, a Neir e a esposa. E o nosso pai determinava os grupos todo sábado e domingo, o dia todo. Não tinha mais caravana no Rio de Janeiro. Aí já estava na rádio, na televisão do Rio também já estava, na Tupi, várias outras, Canal 13 também. Então fomos para São Paulo. Em São Paulo teve uma abertura muito grande, porque foi de estalo, logo divulgando na rua, na televisão, nas rádios, nas praças. E hoje você vê, São Paulo está num avanço muito grande da divulgação da fase do terceiro milênio. E inclusive todos os estados têm caravana. O circuito de televisão de propaganda é uma maravilha, tanto interno quanto externo. Inclusive o Raul também foi um dos pioneiros na divulgação de São Paulo. Raul, você tem mais algum detalhe para contar? Realmente nós iniciamos naquela época uma exposição de quadros e painéis na Praça da Luz em São Paulo. Essa exposição deveria durar 3 dias, mas dado ao grande sucesso alcançado, nós ficamos 15 dias no Jardim da Luz, divulgando a cultura racional. E posteriormente, dada a grande procura e interesse do povo paulista pela cultura racional, nós iniciamos a divulgação de rua. E mais à frente, tivemos que correr todo o interior do estado de São Paulo, anunciando a nova fase racional e colocando o livro nas livrarias do interior e da capital de São Paulo. Então depois desse início de divulgações de porta em porta, desfiles e tal, vocês começaram a divulgar através da imprensa, inclusive a Terezinha citou isso. Como foram essas primeiras propagações? Olha, foram propagações até muito bonitas, essas propagandas. E uma das mais importantes que eu me lembro bem foi aquela na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, com a presença de Procópio Ferreira. Foi uma das mais importantes divulgações, que fez um dos maiores números de leitores da cultura racional.
Inclusive, com essa divulgação toda, obviamente as pessoas começaram a procurar os livros, e você é um dos mais antigos colaboradores da Fase Racional. Como é que começou essa atividade de colaboração e de levar os livros para outros locais, para livrarias? Olha, nós recebíamos muitas cartas e as respondíamos explicando a cultura racional a todos. E houve então uma necessidade muito grande de nós corrermos às livrarias, não só do Rio, como de São Paulo, de Belo Horizonte, fazermos entregas de livros e através do correio enviávamos 200, 300 cartas por dia. Bom, e com essas divulgações todas, naturalmente foram crescendo o número de leitores, e todos os leitores que se conscientizam da obra querem conhecer o autor da obra, o senhor Manuel Jacinto Coelho. E Terezinha, você presenciou ele falando que teria que se mudar do Palacete em Belfort Roxo, né? Por quê? Ele, nesses 11 anos de convívio em Belfort Roxo, inclusive há 7 anos atrás, ele sempre dizia para nós: olha, nós vamos ter que mudar desse local. Isso aqui vai encher tanto de gente, de tantas pessoas que vêm em busca da paz e da cura e do desenvolvimento do raciocínio, que nós vamos ter que arranjar um lugar afastado para poder, inclusive, imprimir os livros que eram feitos em livraria fora. E por sinal, ele veio em 75, em setembro, mais ou menos dia 22 de setembro de 75, ele veio instalar sua residência aqui no Retiro Racional. E o senhor veio antes dele para preparar aqui. Como é que era o aspecto da região? Aqui era uma região montanhosa, assim como aqui, cheio de pedra. Era montanha, aí cheio de morro, tudo montanhoso aqui, legal. Essa região aí agora. Então eu vim para cercar, para roçar, para limpar, para preparar, né? Aí... Era isso que vocês estão vendo aí? O aspecto da região era esse. Aí comecei a roçar, depois fiz a primeira casa ali do portão e comecei a fazer aquela estrada lá pra cima para conduzir o carro. Vamos fazer uma estrada lá. Aí fui fazer. Depois fiz uma ponte ali do rio, aí fiz aquela enxada, a estrada de enxadão até lá. Aí plantamos, aí comecei a plantar o tiro, plantar isso aí, plantar laranja, plantar as coisas, plantar arroz, plantar tudo, fazer plantação. E fizemos aquela casa, fomos fazer, depois eu fui para Belfort Roxo de novo. Eu trabalhava lá e aqui. Com o tempo, depois, um dia ele disse assim: olha, eu vou para lá, acho que eu vim aqui, ele veio aí. Custava muito vir aqui. Mas teve um dia que ele apareceu, mas foi no mês de setembro quando ele veio para cá. Aí chegou assim: eu vou passar umas férias aí. Tá bem, meu pai, passou umas férias. Férias foi que tá aí até hoje. Aqui cabe dizer, em breves palavras, alguma coisa sobre a história de Nova Iguaçu num pequeno parêntese. Pois, se o Brasil começou pelo estado do Rio de Janeiro, também começou por Iguaçu. E se aqui começou a cultura racional, aqui é o berço da civilização do terceiro milênio, da cultura universal, pela qual toda a humanidade se guiará num futuro próximo. E o município de Nova Iguaçu, que já conta hoje com uma população superior a 1 milhão de habitantes, nasceu justamente em Vila de Cabo. E para comprovar o seu passado histórico, restam as ruínas do Porto de Iguaçu, cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, torre da Igreja da Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu, a Estrada do Comércio, calçada por escravos e projetada pelo engenheiro coronel Conrado Jacob de Niemeyer, e a famosa fazenda de São Bernardino, um conjunto arquitetônico colonial de sofisticado acabamento que foi recentemente incendiado. E em 1975, em Vila de Capa, o mais antigo distrito de Nova Iguaçu tem o privilégio de receber o Racional Superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que aqui ao pé da Serra de Machambomba veio fixar a sua residência, contribuindo de maneira inigualável para a formação histórica e cultural de Nova Iguaçu. Se antes esse município
se orgulhava de abrigar compositores, músicos e poetas, escritores e intérpretes que enriquecem até a festa do carnaval da cidade do Rio de Janeiro, hoje se vangloria da presença em suas terras daquele que nasceu predestinado a ser um rei. Um rei sem as honrarias materiais, por não ser deste mundo, e sim coroado pela divina providência verdadeira, que é o mundo racional. O seu reino é o universo, cósmico e extracósmico. É mais que um rei, porque nasceu para reinar com a humildade do verdadeiro sábio e com o amor do verdadeiro pai. Esta mudança para a Vila de Cava significou o início de uma nova etapa no desenvolvimento da fase racional. O progresso racional tomava novo rumo e novas características, inclusive nas formas de trabalho que objetivavam a difusão mais rapidamente possível dos ensinamentos racionais. E foi cumprida mais uma das profetizações de Abdruchin, onde reconhecemos nitidamente a descrição da formação do retiro racional com seus moradores. Disse ele que muitos se sentiriam alegrados com a possibilidade de colaborar na grande obra de salvação de todos quanto ainda quisessem encontrar o caminho para Deus. E o amor do Pai lhes concedeu tal ensejo, que resultaria em vantagens para a sua ascensão. E cheios de gratidão e alegria, os assim agraciados fizeram uma promessa jubilosa de fidelidade, para o cumprimento da concedida possibilidade de servir. E foi assim que começaram a chegar espontaneamente os primeiros residentes, ansiosos em colaborar com o levantamento do que se poderia chamar de pedra monumental. Bem, então vamos conversar com o Francisco, que foi o primeiro a vir colaborar nas obras do Retiro Racional. Francisco, quando e como você veio para cá? Eu vim para cá em 1975. Na época em que nós viemos, não foi avisado para ninguém em Belford Roxo por não haver condições de receber os leitores aqui no Retiro. Não tinha construção nenhuma ainda. Você veio sozinho com o mestre? Com o mestre sozinho. Bem, se aqui não havia possibilidade de abrigar os leitores de Belford Roxo, então como é que era o aspecto físico dessa região? Completamente diferente. Não existiam construções, só o que existia era o casarão, como sempre existiu, a casa do pai, em condições bem precárias, e um quartinho onde hoje é a cantina. E a estrada para vir para cá? A estrada para vir para cá era uma verdadeira lapidação. Ninguém tinha condições de chegar aqui em época de chuva. Só mesmo o pessoal que pertencia à cultura racional que vinha fazer aquele sacrifício e vinha, né? Quando havia necessidade. E além das construções havia mais alguma coisa? Além das construções, só o matagal mesmo, ou plantações como o laranjal, a plantação de aipim e o bananal. E como foram realizadas as primeiras obras aqui no Retiro? As primeiras obras, por exemplo, a primeira mesmo foi o galpão ao lado da piscina. Depois a construção da cantina. Em terceiro lugar, a varanda da casa do mestre. E antes de tudo isso foram feitas as instalações elétricas. E você nessa época trabalhava sozinho? Nessa época eu trabalhava sozinho. Depois, com a continuação dos dias, foi liberado vir os colaboradores nos finais de semana, e daí foram ficava um depois outro, como o Cacá, o Tenente, o Jorginho, aí foi aumentando o número. Foram ficando então para residir no Retiro e ajudar na colaboração. Exatamente. E a arquiteta, doutora Joaci Eneida Cortes, tem muito a declarar sobre o desenvolvimento da fase racional. Vejam a seguir. Um dos fatos mais marcantes para mim foi o dia da fundação do Monumento de Cultura Racional, o marco simbólico da cultura racional, que é os Três Poderes. Numa quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 1977, era uma quinta-feira muito ensolarada, amanheceu um dia muito bonito, e nós subimos para marcar
o local onde seria edificado os três poderes. Nós lá chegando encontramos uma cena que me deixou realmente muito emocionada. Existia já uma pedra amarela, parecia que descascada, em um certo local. Ele então pediu para o João Careca, que era um colaborador, para medir dali 14 metros para trás. Então nós encontramos a segunda pedra colocada exatamente no ângulo da medida. E quando ele então manda medir os 50 metros, que é mais ou menos a extensão dos três poderes no total, encontramos a terceira pedra e fazendo o ângulo encontramos a quarta. Então o que aconteceu foi maravilhoso, porque nós encontramos 4 pedras numa região que era só mato e as pedras eram negras. Nós vimos as 4 pedras amarelas, uma em cada canto, marcando já a construção no local que os extraterrenos queriam. Esse marco simbólico é composto de 3 salas internas, sendo uma de 21 metros por 7, representando o mundo racional. A segunda, de 14 por 7, representando o astral superior. E a outra, de 7 por 7, representando o astral inferior. Jorge, nós sabemos que você foi um dos que ajudou na construção dos três poderes. Durante esse trabalho, você sentiu algo de diferente, de extraordinário? Senti, Tonetinha. Não só eu, como todos, eu acredito, todos que trabalharam nesta obra, por determinação do nosso pai, São Manuel, todos sentiram isso e acho que sentem, tenho certeza que sentem até hoje dentro de si, porque é uma coisa que não se havermos trabalhado nesta obra, na construção dos três poderes, que eu tenho até como privilégio, não se apaga. E é um sentimento vivo que eu trago dentro de mim e todos devem trazer também, todos que participaram e trabalharam, sabe? Inesquecível. E a força que nos impulsionava é que era algo assim interessante, porque não tinha hora para largar o serviço, sabe? Existia, como existe até hoje, o horário para pegar, mas para largar não existia. Nós fazíamos isso com um amor, com uma abnegação, com uma força que nos impulsionava, que a mim, eu, por exemplo, um rapaz até fisicamente fraco, né? Trabalhava com um touro, um leão, entende? Mas eu mesmo sentia que eu não tinha essa capacidade. E não tenho essa capacidade. Mas sentia que atrás de mim alguma coisa me impulsionava. E esta alguma coisa é esta força que o pai mandava pra gente, né? Rapazes jovens, entende? Sem estrutura, inclusive sem conhecimento nenhum de construção civil, né? De obra, né? Fazíamos aquilo assim sempre com o seu Manuel, com o nosso pai na frente. Sempre ele na frente, apontando, dizendo como é que tinha que fazer ou deixar de fazer, sabe? E nós tocávamos de uma forma assim muito bonita o negócio. Tanto é que terminava, por exemplo, no caso do concreto, tal, o pessoal exausto, né? Terminava, bom, terminamos, ufa, né? Colocava, limpar o suor da testa e era motivo de festejar, cantando músicas racionais, uma coisa muito linda e inesquecível. Não há nem como passar, entende, para as pessoas. É algo muito, muito bonito mesmo. Íamos dormir, no dia seguinte estávamos lá firmes e fortes para continuar um novo dia de serviço, com a mesma intensidade, sabe, de trabalho, com o mesmo vigor, com a mesma energia que é a energia racional. Eu tenho certeza que é a energia racional que nos impulsionava e que nos impulsiona até hoje a trabalhar. E fazendo isso com a maior satisfação, porque nós sabemos para quem é e para que é. E é o que qual o objetivo, né, disso tudo. Sabendo o objetivo, nós sabemos qual o rumo. E tendo o rumo certo, não há como retroagir, não há como falhar. E assim aconteceu com muitos que se mostraram realmente aptos a entrosar-se em sua missão. Na hora da realização, era outorgada uma força de vezes maior, de modo que as lacunas não mais ficaram perceptíveis, tornando-se capazes de realizar em sua fidelidade até o que um grupo numeroso jamais o teria conseguido. Quantos anos só tem, seu Chico? 89 anos. Vou fazer 88 anos.
e trabalha na enxada, no sítio aqui do lado do Retiro Racional, na enxada todo dia, e está aí firme e forte para vocês verem o que é energia racional. E assim são todos que acompanham o mestre. Diz para mim, porque você... Não, Chico, você não parece idade, seu moço novo, tá novo. Mas você não tem o preparo que eu tenho, não é? Precisa ver isso. Me alimento, cuido de minhas obrigações, tenho a força poderosa divina que me protege, e faço por onde, e mais ter, sei viver com todos os irmãos, ou que seja daqui de dentro, que seja lá de fora, respeito todos eles, cumpro com o meu dever. Então por isso nada ruim acontece comigo. A verdade é essa. É que o que a gente deve fazer, ser obediente, persistente e respeitar o seu demais de acordo com a vida natural. Se a natureza nos respeita, nós somos filhos dela, temos que fazer por onde respeitar, ou que seja A e B, para nós sobreviver na vida. Quem não respeita é uma pessoa desonesta, uma pessoa rebelde, burro, que não tem o que contar, né? Porque o desrespeito é a coisa pior da pessoa. Mas vamos voltar à nossa sequência cronológica dos acontecimentos racionais que marcaram historicamente o desenvolvimento da fase racional. Em dezembro de 1977, a Casa dos Três Poderes já estava inteiramente concluída e às 15h45 do dia 18, erguia-se o pórtico racional, o arco do triunfo do mundo racional, o arco que simboliza a salvação de toda a humanidade. Era um domingo claro, bastante ensolarado, e, no entanto, a colocação do pórtico foi seguida de uma chuva abundante, significando a glorificação da natureza satisfeita, saudando o grande acontecimento. Os presentes entoaram hinos racionais e muitos, tomados de grande emoção, não resistiram às lágrimas. E nessa época, em 1977, nós concluímos e teve início a edição do primeiro fascículo da réplica, que é a parte justamente que eu passei a colaborar, pegando as mensagens que ele ditava. Então nós mandávamos entregar numa gráfica para fazer fora os livros. Nós não tínhamos esse complexo que hoje é aqui o Retiro Racional. Então o nosso pai contratava o serviço de uma gráfica na cidade para fazer os livros. Demorava muito, vinha com muitos erros, as páginas se soltavam. Mas enfim, o livreiro entregou dentro de um mês, contando um fato interessante. Ele disse para o pai Manuel: olha, seu Manuel, eu vou ter que, de hoje em diante, eu vou ter que fazer os seus livros e trazer no mesmo dia. Porque esses seus livros foram feitos uma vez e eu os deixei em depósito. Quando é no dia seguinte, nós vamos contar os livros, estão faltando os volumes. Então, é conveniente para mim fazer o livro, terminar de fazer, trazer logo. Porque se eu deixo em depósito, eles aí em cima devem carregar os livros. Porque eu botei até vigia para ver o que acontecia com os livros e ninguém deu conta dos livros pela manhã. Então fomos orientados para montar a gráfica. Foi iniciado numa máquina IBM comum, rodado com uma impressora tamanho ofício e guilhotinado uma por uma na mão. E nessa época foram 150 mil páginas cortadas, uma por uma. Um trabalho pioneiro que pouco a pouco foi se transformando numa gráfica racional, que é hoje um conglomerado de máquinas sofisticadas, todo o trabalho feito em offset. Mas tudo isso não representa um mínimo da maneira como é ditada essa obra. Num trabalho incansável do nosso pai, que durante o ditado da réplica e da tréplica, ansioso para que o povo tivesse o conhecimento, ele ditou durante dias seguidos, chegando a fazer 2 livros por semana e até 3. O 18, o 19 e o 20 da tréplica foram ditados em tempo recorde. Nessa oportunidade, ele ficou 7 horas e 45 minutos falando. Do lado, eu escrevendo, provando que ele tem um controle absoluto do físico
o que não é estranho para uma divindade que ele é. Ele controla o físico dele e de qualquer pessoa, que no caso era eu, que permanecia escrevendo durante todo esse tempo sem sentir as vontades naturais e sem sentir nenhum cansaço físico. E daqui é que sai o conhecimento para a salvação e redenção da humanidade. Assim como ele está aí, é que ele dita. Então, ele vai naturalmente, não há incorporação, não há modificação na fisionomia, às vezes há um pouco, mas não há incorporação mediúnica nenhuma. Ele dita naturalmente a obra. Assim como ele está aí, vai falando, e então eu vou escrevendo a mensagem aqui. Depois daqui, a mensagem que é escrita de uma forma, num português natural, muito livremente, eu escrevo naturalmente, e ele vai ditando e eu vou escrevendo. E daqui vai então para compor, para fazer a composição dos livros. Liga o mundo racional. Ele se liga então ao mundo racional, ninguém melhor do que ele mesmo para explicar isso. E vai ditando naturalmente. Mas essa ligação é uma ligação constante. Não há assim, desliga do mundo racional e liga no mundo racional, não. Ele permanece ligado durante todo o tempo e quando ele quer ditar, então ele solicita a pessoa, que no caso está sendo feito comigo o trabalho. Mas em outras ocasiões já foram feitas com outras pessoas e até para um gravador de rolo quando não tinha ninguém para ditar, para escrever o ditado. E aqui nessa sala, nessa mesa, já foram feitos mais de 238 volumes. Está sendo feito no momento o 200 da história. E assim é feita essa obra, de uma maneira simples, mas completa. Enquanto prosseguia a evolução dos livros, as construções ganhavam um ritmo cada vez mais acelerado. Os colaboradores continuavam chegando, fazendo-se necessária a construção de várias vilas. Formava-se a população da cidade do terceiro milênio da Nova Jerusalém, como assim o predisseram vários profetas. Outro fato muito interessante é que quando eu vim dedicar a minha vida à colaboração da obra, eu vim ainda com aquela mente assim, voltada para a prática da minha profissão, que era a arquitetura. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que realmente eu não sabia nada e que o grande arquiteto do universo estava aqui para construir uma obra completa. E essa obra incluía todas essas edificações que ele mesmo fazia a planta, os cálculos e as divisões internas com uma transparência impressionante, chegando a determinar que uma parede de 21 metros de vão livre por 8 de altura fosse feita inteiramente de vidro, proporcionando às pessoas que estão dentro uma paisagem com harmonia do branco e verde e com as funções exatas internamente. E o que é mais impressionante é que todas essas obras foram feitas em tempo recorde. Por exemplo, o Monumento de Cultura Racional, o Centro Científico de Cultura Racional, foi concluído em 7 meses, o que seria humanamente impossível para uma construtora normal. Um outro fato também bastante significativo na história da Nova Jerusalém foi a construção da ponte, que dá a entrada para o Retiro Racional. A antiga ponte era de pouca segurança e dificultava o acesso das pessoas. A inauguração se deu com a presença do Racional Superior da Terra, que saímos daqui às 5 horas da manhã, no dia 21 de dezembro de 1978, e voltamos numa ensolarada manhã
depois de 1 hora de uma solenidade muito significativa e muito bonita. E tudo foi crescendo, o número de correspondências se avultando cada vez mais. As caravanas sendo formadas simultaneamente em inúmeras cidades do Brasil e mesmo do exterior. Ampliam-se as formas de divulgação em massa. As exposições de quadros e painéis ilustrativos, os programas de rádio, as entrevistas para a televisão, a participação nos desfiles, as conferências, e cresce a necessidade de uma maior organização no trabalho. A catalogação dos leitores, das caravanas, das livrarias racionais, e são estipulados os correspondentes chaves locais, internos e externos por município em cada estado e já em vários países. Os espaços físicos são ampliados e o trabalho, que anteriormente era todo realizado na varanda particular do Sr. Manuel, passa a ser distribuído por setores em 3 escritórios. Aqui funciona um deles juntamente com um atendimento telefônico. Vamos conversar agora com uma das telefonistas daqui do Retiro, a Nazaré, que é residente há 6 anos. Nazaré, há quanto tempo foi instalados os telefones aqui? Há 4 anos. E com quantos telefones nós já contamos agora? Nós estamos atualmente com 3 linhas, o 767-2888, o 3894 e o 9446, sendo diariamente as ligações de 120 por dia, sem contar as internacionais. Nós já recebemos ligações do Canadá, Nova York, Argentina, China e outras que eu não me lembro no momento. E quais são os principais assuntos que as pessoas que ligam para cá tratam com você? Bem, os principais são os pedidos pelo reembolso postal que nós recebemos diariamente e de cidades que nunca ouvimos falar. E outras são de relatos, benefícios das pessoas ligarem chorando, agradecendo ao Racional Superior a assistência direta. E outros são as livrarias nossas que fazem pedidos enormes. Nós atendemos imediatamente. Você teria algum caso assim, interessante para contar para a gente? Sim, tem. Um caso interessante foi a do Raul Quaresma de Moura Neto, que vocês há pouco acabaram de ouvi-lo. É o seguinte, ele saiu em missão racional e estava com dor de dente. E na rua a dor apertou, sendo obrigado a telefonar aqui para o Retiro para saber do nosso pai o que passaria no dente, né? Bem, nesse instante o nosso pai estava ditando, não sendo possível chegá-lo até ele para comunicar o problema. E eu pedi a ele que voltasse a ligar mais tarde, porque estava sendo impossível. E ao desligar o telefone, a dor dele passou completamente. E à noite eu fiquei sabendo aqui por ele, contando ao nosso pai, em agradecimento, que a dor dele sumiu completamente, podendo prosseguir com a missão dele. Para vocês verem que a assistência do mundo racional, dos habitantes do mundo racional, é direta nesse telefone, pois pessoas que ligam aqui desesperadas, logo após telefonam como essa, agradecendo a solução dos seus casos. Um outro também que eu acho também muito bonito é do Ceará. Uma leitora de Fortaleza ligou pedindo ao Racional que mandasse um pouco de chuva para lá, porque a seca estava demais, sendo que aqui no Rio estava chovendo direto. Bem, aproveitei que o nosso pai estava aqui à vista, né? Cheguei até ele e expus o problema. Nesse mesmo instante, ele se levantou, foi até a porta, fez a saudação à natureza, dizendo que bastasse chuva aqui e que mandasse para o Ceará, que o povo dele estava sofrendo muito. E à noite a pessoa ligou confirmando que havia chovido lá,
agradecendo ao Racional Superior seu pedido prontamente atendido. Aqui se concentram principalmente o atendimento de cartas e de pedidos, as traduções, os arquivos de relatos e fotos do jornal e a catalogação dos associados, a assinatura do Jornal Racional impresso e o reembolso postal. Como o Correio de Belford Roxo não absorvia o número de correspondências, fomos impelidos a colocar aqui uma máquina de franquear. Anice é a responsável pelo setor de carteirinhas aqui da Terra. E eu gostaria que você explicasse para o pessoal porque é muito grande a curiosidade em todos saberem do porquê é preservado até hoje o nome da tenda espírita Francisco de Assis. Pois não, porque ela tem uma grande importância histórica. Afinal, foi lá que nasceu a cultura racional. E como iniciou esse trabalho? É que começou a crescer muito o número de leitores e daí surgiu a necessidade de uma identificação para facilitar, inclusive, o acesso de pessoas aqui ao Retiro Racional. Esta é a nossa carteira, onde consta o número de registro, a foto e o nome completo do associado e a assinatura do presidente, Sr. Manuel Jacinto Coelho. Aqui, nesse escritório, localizado numa das partes mais altas do Retiro Racional, está o fichário dos leitores cadastrados e as correspondências internacionais. De repente você quer inserir mais um microfone. Então você não pode testar ele com as caixas de som, né? Então você põe o fone aqui, aciona essa teclinha aqui, escuta, né? E aí você só ouve só o som daquele microfone aqui, que você quer, só insera pra fora. Você ouve direto pelo fone. Nós estamos aqui no estúdio de som da Rádio e TV Racional e a Isalina é que coordena os programas de rádio. Isalina, como são feitos esses programas? Os programas são tirados mensagem dos livros direta, né? Utilizamos músicas racionais, utilizamos relatos, utilizamos trabalhos que vêm dos leitores como poemas, músicas, né? E de todo o trabalho que chega, conferências, a gente tira trechos, tira material, todo esse material é aproveitado, né? Tudo isso, a gente faz entrevistas com as pessoas na própria rádio, né? Na hora, ao vivo. E no caso, a rádio, quando solicita esses programas, eles falam o material a ser usado? Normalmente eles só pedem as fitas, né? Ou dizem que é em fita de rolo ou em fita cassete, conforme a preferência da rádio, né? Que fique melhor para eles levarem ao ar. Então a gente faz nesse material. E atualmente quantos programas de rádio nós temos? Nós estamos em média de 100 programas de rádio. Alguns são gravados por eles mesmos, né? Feitos ao vivo, e outros nós gravamos aqui. Por eles mesmos seriam pelos estudantes de cultura racional ou pelos locutores da rádio mesmo? Não, pelos próprios estudantes de cultura racional. Eles que são os locutores que levam o programa ao ar. E o que você teria para falar sobre a audiência desses programas? A audiência é ótima, pelo que tem chegado de cartas, telefonemas para a gente aqui e nas próprias rádios, né? Temos sorteio de livros, inclusive, que a gente pede às pessoas que desejarem, né, para escreverem para a rádio, solicitando o livro, né? E a gente faz o sorteio de livros e vemos também o progresso que eles têm. Por exemplo, determinada TV ouve programas de cultura racional e se interessa pela matéria e convida os leitores a fazerem uma palestra na TV ou em outra rádio, né? E a respeito desse assunto, você teria, assim, algum caso pitoresco, interessante para contar? Temos sim, um caso que aconteceu com a Rádio Mulher, de São Paulo. É uma rádio que pega determinadas cidades de São Paulo e outras perto, né? Então, aconteceu que a cidade do Rio Grande do Sul pegou a rádio, o programa de cultura racional no ar. E o programa de cultura racional não chega até lá. Então, os responsáveis da rádio foram conversar com a produtora dos programas de cultura racional, a Nilza Lopes, né?
e perguntar por que acontecia isso, como poderia acontecer isso, né? Então a explicação que ela deu foi a seguinte, que a energia racional, ela se faz presente onde for preciso e necessário, porque a cultura racional é para ser levada para todo mundo, para todo o universo, né? Então, onde alguém precisar de ajuda naquele momento, a voz de cultura racional chega até lá. Como o racional superior se materializa de diversas formas, aonde for preciso e necessário. E cabe aqui uma explicação. O racional superior da Terra se materializa de todas as formas, jeitos e maneiras para atender a todos, pois a missão dele é essa, é de levar todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por ele estar ligado à energia racional, onde ela estiver, ele também estará presente, para verem que o racional é o amigo salvador, o racional é o salvador. E hoje estão dentro da fase racional, a fase do verdadeiro amigo de todos. E por isso, todos hoje têm com quem contar e onde se agarrar. São milhares de casos que vêm frequentemente sendo relatados aqui no Jornal Racional nesses últimos 4 anos, provando e comprovando a realidade de todos esses fatos. E por falar em Jornal Racional, nós convidamos a mais antiga locutora do jornal, a Tânia Fernandes, para nos dizer como foi que nasceu essa divulgação, que é um dos meios atualmente de maior divulgação da cultura racional, que é o Jornal Racional. Boa noite a todos. O Jornal Racional, na minha opinião, já vinha sendo anunciado em Belfor Roxo, porque às segundas e quintas-feiras havia em Belfor Roxo uma leitura e alguns avisos referentes à propaganda. Depois, no Retiro Racional, o Jornal Racional começou com rádio. Na época ainda não tínhamos essa aparelhagem de televisão. Alguns poucos locutores, e nessa época nós recebíamos as cartas relatando benefícios que as pessoas receberam através da leitura do livro Universo em Desencanto, e também algumas mensagens do Racional Superior eram lidas ali. E quanto tempo de duração era esse programa? Era imprevisível, sabe? Dependia muito da matéria daquele dia. Por exemplo, todas as cartas que chegavam durante a semana eram lidas. Então, havia alguns domingos o jornal levava 4 horas, 3 horas. Era imprevisível, sabe? Dependia muito do número de cartas e das mensagens que nós tínhamos que ler. Mas aí, no caso, os leitores, para participarem do Jornal Racional, a única forma era escrevendo cartas para cá. Não. Além das cartas, nós tínhamos relatos ao vivo. O microfone era aberto àqueles que quisessem contar os seus casos, os benefícios recebidos. Então aí foi crescendo, né, o número de cartas, de pessoas escrevendo, e com essa evolução veio o Jornal Racional televisado. Como é que foi essa passagem do pessoal participando ali na mesa com vocês e de repente vocês num estúdio sendo focalizados aqui dentro do Retiro, em circuito interno, né, e mais tarde para outros estados? Olha, foi uma mudança muito importante, um marco muito importante nessa evolução do Jornal Racional. Essa possibilidade de transmitir o jornal que era feito somente aqui dentro para outros estados, ou seja, de ampliar a divulgação da cultura racional. Isso tanto para os leitores daqui do Retiro Racional quanto para os leitores de outros estados foi muito importante, sabe? Emocionou a todos a estreia do Jornal Racional televisado. E houve assim mudança na programação do roteiro? Ah, sim. Nessa época nós preparávamos umas laudas resumindo, porque não podíamos fazer um jornal muito extenso. Então nós resumíamos esses relatos
E também outra modificação que houve no jornal foi quanto aos participantes. Nós chegamos a ter 21 locutores no Jornal Nacional. Uma mesa muito bonita, realmente. E assim tudo foi crescendo. O número de leitores, o número de cartas, e então o Jornal Racional passou a ser transmitido para outros estados, porque os próprios correspondentes de caravana se interessaram em adquirir as aparelhagens para passar os relatos dos jornais racionais que eram transmitidos aqui. E naturalmente eles filmavam as divulgações de porta em porta, os desfiles, enfim, todos os convites que eram feitos para a cultura racional. E houve a necessidade então do Jornal Racional deixar de ser ao vivo para ser montado durante a semana, porque era um serviço mais laborioso. E assim, atualmente, nós temos o serviço de videocassete em todo o país e chegamos a mandar também para o Líbano e para a Grécia. E nós temos aqui ao nosso lado a mais recente locutora do jornal. Há quanto tempo você está participando? Há uns 2 meses. E que modificação que houve na sua vida depois que você passou a participar do jornal? Bom, uma grande modificação, realmente. Eu me senti muito insegura, sem motivação para nada. E depois que eu comecei a participar do jornal, eu comecei a sentir mais madura, né? Mais amadurecida. E com vontade de cada vez mais aprender o negócio mesmo. Essa é a Soninha, esqueci de falar o nome dela. E eu queria saber também da Tânia, o que significou para você o Jornal Racional? Olha, não só o Jornal Racional, mas todas as etapas vividas dentro da cultura racional foram muito importantes na minha vida. Começou com a propaganda de porta em porta, a conferência racional e depois o Jornal Racional, que na minha opinião veio consolidar tudo isso, porque o Jornal Nacional, nós pegávamos aqueles relatos, né, todas as semanas, e tínhamos ali a certeza de estarmos colhendo o fruto daquilo que foi plantado em trabalhos anteriores. Então, é muito gratificante isso, sabe? E a sensação que a gente sente é indescritível. Realmente foi um marco muito importante na minha vida. Aliás, mas tudo isso é muito pouco, basicamente nada, se comparando com o trabalho incansável, incomparável do mestre universal Manuel Jacinto Coelho, que é completamente dedicado e ele já permanece aqui cumprindo essa missão no Retiro Racional há 8 anos. Alheio aos movimentos da vida da matéria, mas atualizado e atuante em tudo, porque ele trabalha para a paz, para a concórdia, trabalhando para a harmonia, para a reconstrução do homem e trabalhando também com as curas. Curas não tem conta. Nós que estamos aqui no dia a dia presenciando milhares de curas. Temos algumas, muitas, catalogadas nesses últimos anos do trabalho do Jornal Racional. Mas tudo isso, a parte de todo o trabalho que ele vinha realizando desde 1930, quando trabalhava no MEIA. Nesse momento, só nos resta felicitar aqueles que o seguiram e ainda o seguem, pois estes, no dia da chamada final, serão os únicos a alcançar a salvação, pois um Pai poderoso e bondoso como o nosso Rei, Manuel Jacinto Coelho, jamais abandonará na amargura ou desventura um filho seu. Esse é o verdadeiro Deus. Deus que une e não divide, que fornece a paz e não a guerra, que nos dá tranquilidade e não preocupações, que aniquila a discórdia e edifica a concórdia, que destrói a malquerência e faz florescer o amor, enfim, o único que fomenta a união de todas as raças, ideologias, religiões, filosofias e corações. Esse Deus veio entre nós nesta data, 30 de dezembro, data em que é reverenciado pelos poderosos do universo
e que merece de todos nós as mais sublimes e calorosas honrarias, pois ele nos livrará dos tormentos, da desgraça, da miséria, da fome, da destruição, da mentira e da morte. Se vivêssemos na antiga Grécia, diríamos orgulhosos que Olimpo, a morada dos deuses, encontra-se em festa. A cada dia que passa, mais e mais notícias chegam até os veículos comunicadores sobre a situação atual do meio ambiente, apresentando reportagens sobre as crises e tragédias ecológicas que estão trazendo graves consequências à vida humana. Este é o assunto desse informe cultural do Jornal Racional. O Dia Internacional do Meio Ambiente, dia 5 de junho, onde todas as pessoas, entre elas artistas e intelectuais do mundo inteiro, se manifestam com valiosas contribuições para o despertar de uma consciência ecológica sem fronteiras. Através de conferências, passeatas, projetos arquitetônicos e até das músicas inspiradas pela própria natureza, é vivo o sentimento em defesa das fontes naturais da vida. Não só a flora, mas a fauna também é motivo de preocupação. O homem, por não se conhecer, põe em risco a vida de milhões de seres através de processos industriais inadequados. Como hoje, aí está o grande progresso do artifício e todos sendo lapidados pelo artifício, todos chegando a um ponto de não suportarem mais o grande progresso artificial. Consequência desse progresso, aí estão no espaço os inimigos bacteriológicos, consumidores e destruidores da vida humana, por o carbono atmosférico ser poluído e por ser poluído infeccioso, e por ser infeccioso inflama, e da inflamação gerando e criando microvírus visíveis e invisíveis, atacando os seres humanos e aparecendo enfermidades. E a parte do envenenamento da atmosfera produz males que muitos não calculam. Tanto prejudica a vegetação, como as frutas, os legumes, os animais e a água, pelo orvalho e o sereno da atmosfera envenenado. Isso é muito conhecido por muitos, o grande progresso artificial lapidando todos, de todas as formas, jeitos e maneiras, produzindo doenças que nunca existiram e que eliminam o paciente muito rápido, reduzindo assim os anos de vida que cada vez são menos. E quanto mais tentam combater, mais doenças desconhecidas aparecem. E assim, a vida que poderia ser mais longa é destruída em pouco tempo, destruindo assim a ecologia e afetando todos e tudo, numa destruição lenta e que parece até que é natural. Isso vem se dando em todos os países de muitas indústrias. A química venenosa que é expelida pela fumaça polui a atmosfera e fica o ar envenenado. E daí a causa de novas doenças que ninguém sabe dizer como surgem.
remédio para evitar esta calamidade é não existir tudo que envenene a natureza por esses meios tão sutis que ninguém vê o que está respirando, sentem os efeitos depois. E é por isso que uma onda de violência assola o mundo cada vez com maior intensidade. Hoje é como estão vendo, o desequilíbrio e os nervos na flor da pele, muitos explodindo à toa e descontentes por muito bem que estejam, devido aos efeitos do ar que respiram envenenado, fazendo com que todos fiquem nervosos, agressivos, não suportando uns aos outros. Angustiados noite e dia, sem saberem porquê, sem motivo, sem razão, se irritando com tudo, por mais que procurem se distrair, não há distração que lhe satisfaça. O cérebro envenenado, produzindo todo esse desarranjo de quem vive sem saber o que está respirando. Daí surgindo a loucura e o desequilíbrio, por o cérebro estar intoxicado pelos venenos atmosféricos. Há países aí para fora que muitos andam de máscaras para se livrarem um pouco desse envenenamento. Os grandes centros são sempre os piores lugares. Até nos arrabaldes todos são atingidos, porque o ar envenenado está em todo lugar. Aparecem moléstias estranhas nas pessoas, nos animais, enfim, nos bichos de um modo geral. E o porquê de tudo isto? Devido à ambição e à ganância de muitos que não medem consequências para ganharem a vida. Mas tudo isso com o tempo é sanado, porque tudo é passageiro. Tudo na matéria tem princípio e tem fim. São períodos de lapidação que a humanidade atravessa e, por isso, de quando em quando, epidemias esquisitas assim no mundo inteiro, e haja laboratórios para estudos. E a vida atingiu o clímax da incompreensão, por cada qual procurar o melhor para si mesmo, não medindo consequências dos males causados ao seu próximo. Elaborando com essas químicas mortíferas, envenenando a atmosfera devido ao livre-arbítrio que tem, dando expansão às suas vontades, como quem diz, os incomodados que se mudem, e a vida de todos sendo atingida. Hoje, na fase racional, os que passaram a se conhecer são guardados pela energia racional, que vai colocando todos que já passaram a se conhecer livres dessa intoxicação da poluição venenosa da atmosfera. Porque os que estão dentro da fase racional são os que já passaram a se conhecer. E os que já passaram a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar, porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, a sua vidência e o seu aparelho. Esses têm com quem contar e onde se agarrar, por terem tomado conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E do mundo racional, tendo toda a proteção precisa e necessária para o bom viver dentro desse segundo mundo. Por a fase racional ser a fase natural da natureza, da verdadeira mãe, aquela que lhe fez, que lhe gerou, que lhe criou e que fez todos os alimentos para alimentar tudo e todos os seus feitos. E assim, chegou o dia de todos conhecerem a natureza e, ligados a ela, entram em perfeito diálogo com ela, sendo orientados. Tudo isso por evolução natural da natureza. Os seres do terceiro milênio viverão em conformidade com as leis que regem a natureza e o universo
em equilíbrio e harmonia. Isso porque todos passaram a se conhecer e a conhecer os feitos da natureza, sabendo que a flora medicinal é que transmite a essência medicinal para a conservação da saúde do animal racional e a estabilidade do corpo e da vida. A flora medicinal transmite o oxigênio medicinal, que é o verdadeiro remédio. A árvore transmite a sua dose fluídica medicinal para ser respirada por todos. Toda árvore tem o seu cheiro, seu perfume, seu aroma. É uma vida conservadora de vidas por ser um remédio da flora medicinal. No vegetal está a conservação da saúde e a alimentação do corpo. O Brasil possui uma variedade enorme de plantas medicinais, destacando a Amazônia, que é o maior centro ecológico do mundo e cuja ação terapêutica foi comprovada por renomados cientistas ligados à medicina. Para verem que os vegetais são de grande importância para a humanidade. E, inclusive, o retorno à vida em comunidades agrícolas é uma das previsões de alguns estudiosos da atualidade. E, em outras épocas, vários astrólogos anunciaram que, no futuro, o que leva meses para frutificar levará apenas algumas semanas. As futuras novas gerações todos alcançarão esses movimentos de evolução natural da natureza, que assim vai se transformando para chegar à verdadeira forma natural da fase racional da fase do terceiro milênio. Que no auge do desenvolvimento da fase racional vem a chuva de prata, de energia racional pura, limpa e perfeita, que vai regular a natureza, fertilizar o solo, equilibrar a atmosfera e restabelecer a saúde. Para que você conheça a natureza, se ligue a ela e passe a desfrutar deste belíssimo acontecimento, é necessário o desenvolvimento do raciocínio, através da cultura dele, a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Para pedidos e informações, escreva para a Caixa Postal 78.019, Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Telefone 767-2888, DDD 021. Quem passou a se conhecer sabe que a vida tem solução porque encontrou todos os recursos completos, precisos e necessários para resolver seus problemas e os problemas da humanidade através do desenvolvimento do raciocínio, concretizando-se a racionalização, que é a humanidade reencontrando e voltando para o mundo de sua raça, o mundo racional. Já em 1935, nas primeiras palavras, o racional superior anunciava uma mudança de fase na natureza. E as pessoas que ouviam essas explicações pela primeira vez ficaram espantadas com as revelações que se sucediam. E assim, muito brandamente, o racional superior começou a explicar o que estava vendo com a natureza. Terminou uma fase, a fase do animal racional, e passou a vigorar na natureza uma outra fase, a fase racional.
Mas como tudo é natural, ninguém percebeu de imediato, assim como ninguém sente crescer. Em Belfor Roxo, anos depois, o senhor Manuel Jacinto Coelho repetia no bate-papo noturno as mesmas palavras. A natureza mudou de fase. Havia entrado em vigor e função a energia racional. Pois bem, muitos dos presentes, primários ainda no conhecimento racional, lhe escutavam atentos, aprendendo a ver a natureza mudar, mas duvidavam por não conhecerem os movimentos da natureza. Tudo é naturalmente como evolução da própria natureza, dizia ele. Mas eu vou fazer os cientistas descobrirem e comentarem que a natureza mudou. E aqui os que presenciaram, que são testemunhas e que têm conhecimento deste fato. Bem, esses alarmes que estão sendo publicados na imprensa, como saiu no Jornal do Brasil de domingo, noticiando as mudanças climáticas que estão ocorrendo no mundo afora, em que os cientistas estão analisando como fenômenos, para nós aqui não vem a ser nenhuma surpresa. Porque eu, pelo menos já há 15 anos, que ouço sempre o nosso mestre dizer que a natureza, por ter mudado de fase, iria mostrar ao ser humano a sua mudança. E essa mudança implicaria como uma demonstração de que os climas mudariam. Onde chovia, ia parar de chover para fazer sol. E isso, segundo o mestre dizia, era uma demonstração da própria natureza para que os cientistas e pesquisadores, observadores, tomassem ciência da mudança de fase. E hoje nós vemos aí os cientistas alarmados porque no mundo inteiro houve uma mudança de clima geral. Onde está fazendo sol não fazia, onde chovia deixou de chover. Aqui mesmo hoje estamos em pleno inverno com sol, tempo de calor, um tremendo verão em pleno inverno que nós estamos vivendo. Então, para mim, que já tenho 15 anos de leitor, 15 anos que acompanho a obra, há 15 anos que eu ouço o mestre falar nessas mudanças. E tem outros aqui, inclusive, Manuel Simões, Augustinho, dessa época, o Manuel, inclusive, mais antigo do que eu, que ouviu também várias vezes o mestre falar dessa demonstração que a natureza ia dar para os cientistas. Portanto, para nós, estudantes de cultura racional, isso que os cientistas têm como fenômenos e enigmas, para nós não é nenhuma surpresa, nós já sabemos disso já há muito tempo. Nós conhecemos, sabemos a causa, o porquê dessa mudança, e eles desconhecem. Eles desconhecem por causa da fase que mudou. É mais ou menos o que eu queria explicar, é que eles não conhecem a mudança da fase, eles não sabem que a natureza agora vive dentro da fase racional desde 1935. Como eu disse, para nós não é novidade porque tivemos o mestre a nos orientar e avisar que essa mudança seria pela própria natureza demonstrada para a ciência poder captar como um alerta ao ser humano de que a fase agora é outra, a fase da natureza agora é outra. Portanto, esses alardes científicos, para nós, deixou de ser novidade. Pelo menos tem aqui o Manuel Simões, que é mais antigo, inclusive, do que eu, e já há mais tempo do que eu, já deve tomar conhecimento e saber desses avisos que o mestre sempre nos deu, né, Manuel? De fato, tudo isso que ocorre, ou está ocorrendo há muito tempo, na modificação climática e muitas outras modificações da natureza, que os cientistas ainda não estão por procurar, nós já sabemos há muito tempo. Bem, tudo isso que está sendo comentado aqui é plenamente admissível
ou conhecedor de todos aqueles que se conhecem, que sabem que através do raciocínio se sabe o passado, o presente e o futuro. O nosso mestre, Sr. Manuel Jacinto Coelho, com o raciocínio funcionando desde 1935, quando entrou a fase racional, quando houve, na verdade, a mudança da natureza, porque hoje nós estamos apenas sentindo os efeitos da mudança. Isso, e agora, correto, os cientistas agora vieram confirmar essa mudança através da percepção dos efeitos, do sentimento dos efeitos que eles estão sentindo, que é correto, noticiando em todos os meios de divulgação, Jornal do Brasil, rádios, televisões, etc. Todas essas transformações que estão se passando, uma mudança de fase da natureza para o desenvolvimento do raciocínio, que nós estamos na fase racional. Aí então o ser humano vai saber não só do presente, como também o futuro como será e o passado como foi. É a fase do raciocínio e agora tem que funcionar nesta fase o raciocínio e não mais o pensamento e a imaginação. Então tudo isso é plenamente possível na fase do raciocínio, porque o que funciona é o órgão fundamental, o órgão básico da vida eterna, que é o raciocínio. Só uma palavrinha só. O que é fenômeno, o que é mistério, o que é enigma para a ciência, como foi publicado no Jornal do Brasil de domingo, sobre as mudanças do clima da natureza, para o estudante de cultura racional. E para aqueles antigos que, antes de sair o primeiro volume, o mestre já anunciava essas mudanças, para nós é a apologia do óbvio. E aí estão hoje alarmados e assombrados, vendo na imprensa as publicações científicas sobre a mudança de fase da natureza que não passam de comentários, porque não conhecem a cultura da natureza, a cultura racional, e não sabem explicar o porquê. Observam, dialogam, mas as conclusões positivas o pensamento não pode fornecer, e eles ficam só na parte experimental dos efeitos, desconhecidos das causas. E assim, naturalmente, sem ninguém sentir, vão todos tomando ciência da fase racional da natureza, preparando a população para quando o conhecimento racional lhe chegar nas mãos e exclamarem emocionados: é isso que eu procurava, é isso que eu desejava saber, é isso que eu sempre esperei ansiosamente. E devagar, num movimento sem ruídos, a natureza prepara os seus feitos através do desenvolvimento do raciocínio para a grande viagem de retorno ao nosso mundo de origem, mostrando que tudo muda, que tudo se transforma para chegar no seu verdadeiro lugar. Nós somos testemunhas de que o clima está mudado, porque o tempo mudou. Quando não chovia, está chovendo. Geadas e vendavais em épocas completamente diversas das que se tinha hábito de presenciar. A natureza mudou de fase desde 1935, e isso já fazem 48 anos. E agora que o buscando para o equilíbrio ecológico, para restituir a natureza, a fertilidade, limpar a poluição e melhorar as condições de vida que o progresso artificial descontrolado ameaçava destruir. E é preciso que todos passem a se conhecer para entender o porquê dessas mudanças e também para conhecer a energia racional que rege a natureza e suas modificações, e para que passem a vibrar com a natureza e entrar em harmonia com ela. E isso só pode ser possível com o desenvolvimento do raciocínio, onde todos entram em contato com tudo que faz parte desse universo que agora está de volta para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional.
Então, minha gente, muita atenção com o que o Sr. Manuel diz, porque é o que acontece e o que está escrito em sua obra Universo em Desencanto. É para ser estudada, cultuada, desenvolvida e evoluída em si mesmo. Então, vamos aprender? Na forma de linguagem racional, existem muitas frases nominais. Mas o que é uma frase nominal? É uma frase que é construída sem o verbo e cujo verbo pode ser ou não substituído por uma vírgula. Vamos a um exemplo. Frase verbal: a morte é um estado de renovação. Frase nominal: a morte, um estado de renovação. Essas frases são pouco usadas pelos autores do artifício porque são difíceis de serem colocadas sem ferir a elegância ou prejudicar o entendimento da frase. Mas o racional superior usa com extrema elegância racional essas frases nominais no livro de sua autoria, Universo em Desencanto. Então, o que devemos fazer? Estudar cultura racional para aprender a verdadeira linguagem.